Olá, meus amigos, Marquinho Labareda, da TV Marengo e Região, sejam todos bem-vindos mais uma vez aí ao nosso canal. Hoje eu estou recebendo aqui o vereador Sidney Santos, atual vereador da cidade de Itaquaquecetuba, e também a doutora Ângela Quirino, que é a ex-secretária de Habitação da cidade de Itaquaquecetuba e também candidata a vereadora, né? E sejam bem-vindos, né? Primeiro aqui o vereador Sidney Santos, seja bem-vindo. Bom dia a todos, bom dia, doutora Ângela. Bom dia, querido. Hoje é um privilégio estar aqui com a doutora Ângela, esse podcast, para conversar, falar com o povo, com a população que quer nos ouvir, as nossas propostas, o que nós fizemos, vamos fazer, e daí por diante. Mas é um privilégio estar aqui com minha ex-secretária internacional e nacional, doutora Ângela. Estava sentindo falta A dessa melhor secretária de habitação do país. Doutora Ângela, fechamento total? Fechamento total, nóis. querido. Queria dizer também bom dia para o pessoal, queria agradecer o convite, Marquinhos, queria agradecer por você estar aqui comigo, Sidney. Você sabe o quanto eu respeito o seu trabalho, um trabalho inovador, sensacional, robusto, importante. É uma honra ter ficado ali trabalhando ao seu lado enquanto secretária e digo que é uma honra para mim concorrer às eleições municipais com você como candidato também. Você é sensacional, muito obrigada. Juntos somos mais fortes, o trabalho não para. Mas antes da entrevista conversar, qual é o seu número, doutora Ângela? Meu número é 22555. E qual é o seu número? 22911. Juntos para melhorar Itaquá. Exatamente. E para prefeito? Qual que é o número 22. do nosso prefeito? 22. Prefeito Eduardo. Maravilhoso, né? Fechamento Nunca total. Itaquaquecetuba teve um prefeito tão bom, tão completo, tão nóis. aguerrido, tão trabalhador. O melhor do Fico país. feliz. O melhor. É isso aí, tá aqui, ó, doutora Ângela Quirino, vereador Sidney Santos, falando conosco aqui. Trouxeram hoje aqui as propostas de governo. Sim. A doutora Ângela com uma vasta experiência aí no campo da regularização fundiária na cidade de Itaquaquecetuba, já desde 1998 que você trabalha com isso, né, doutora? 2009, não é isso? Então, olha só, o que eu falava com o Marquinhos há um tempo já. Ele vem aqui olhando a minha trajetória e eu fico muito feliz com relação a isso. Eu comecei a trabalhar com a questão habitacional em 2009 aqui em Itaquá, no que se refere à regularização fundiária. Mas, com as questões habitacionais, como profissional, desde 1998, lá no movimento de moradia. Ah, tá certo. E deixa eu falar aqui, doutora Ângela, agora a senhora deixou a Secretaria de Habitação. Sim. E está aí candidata a vereadora. Sim. Sendo eleita lá, assumindo a pasta de vereadora, esse projeto de regularização fundiária continua com mais intensidade ou a senhora, sendo vereadora, vai ter que abraçar outros campos também e pode isso dificultar um pouco ou não? Olha só, Marquinhos, o que eu queria dizer com relação a isso? O vereador, o Sidney sabe disso, porque eu conheço muito bem a história de vereança dele, história vitoriosa de vereança dele. O vereador tem que atacar todas as frentes, obviamente. O carro-chefe da minha vida, eu não digo nem só como vereadora ou como advogada, da minha vida é a questão habitacional, não tem como negar isso, né? Por todo o tempo que eu trabalho nisso. E eu acho, sinceramente, que a regularização fundiária é um instrumento potente para combater a pobreza, não há dúvida com relação a isso. Mas, muito além disso, como a regularização fundiária passa também por outras ações, por outras áreas, especialmente quando a gente fala da infraestrutura, né, Sidney, a gente falou Isso. muito a respeito disso já, é claro que é dar mais voz para a população no que se refere à questão habitacional, mas olhando também para as outras frentes, porque não tem como não dizer que isso não é importante. Eu posso aqui dizer, Sidney, que eu que acompanhei sempre tudo que você fez, porque nós sempre estivemos muito próximos, Sim. né? Eu ouso dizer que a gente, durante esses 3 anos e meio, enquanto eu estive lá na secretaria, e mesmo depois que eu saí e voltei lá para o escritório, a gente conversava todas as semanas, né? Exatamente. Todas as semanas. E o vereador nunca falou, o Sidney nunca falou só de habitação. Comigo o assunto prioritário era a habitação, porque é o Carro-chefe, né? o carro-chefe da onde eu trabalhava, na secretaria, mas o vereador tem que falar de todos os assuntos e tem que trabalhar em todas as frentes. Doutora Ângela, a senhora tem essa experiência já no projeto de regularização fundiária
E, inclusive, o nosso bairro aqui também foi contemplado com isso daí, já vieram, passaram por aí. E o vereador Sidney Santos, que tem atuado aí nesses 3 anos e 9 meses, 3 anos e 10 meses, 9 meses já, né? Nós estamos no mês de, entrando aí para o mês de outubro, foi considerado aí um dos vereadores que mais produziu apenas em 3 anos e 9 meses. Isso não é eu que estou falando, não é a minha TV, números, né? mas isso foi o jornal Gazeta Regional que fez aí um comparativo e viu, né, o trabalho que o vereador Sidney Santos vem fazendo. E essa regularização fundiária no Marengo, ela veio através de um pedido do vereador Sidney Santos? Olha só, eu vou contar um pouquinho da história da regularização fundiária no município, porque o Sidney já conhece bem. O município de Itaquaquecetuba está conveniado ao Programa Estadual de Regularização Fundiária desde 2009. O programa estadual chama Cidade Legal. A gente já conversou várias vezes a respeito disso, né, Sidney? Desde 2009 que o município está conveniado. De 2009 até 2020, nenhuma matrícula foi entregue, nada de regularização fundiária foi produzido. Precisou o doutor Eduardo, quando começou a conhecer a cidade, desde quando ele traz ali os programas de governo dele, desde quando ele concorre à eleição, porque ele já concorreu à eleição numa outra ocasião, ele foi atrás do governo do estado para entender o que era e como poderia ser produzida a regularização fundiária no município. Quando ele foi eleito, em 2020, e quando ele me chamou em 2021, ele falou que ele queria potencializar a regularização fundiária porque ele achava um programa importante, necessário, porque o município é todo irregular, passa de 80% a irregularidade do município. E aí, por meio do programa de regularização fundiária, entendendo todos os bairros que tinham sido indicados, como ele já entendia, ele já sabia o que era regularização, ele falou para que nós conversássemos com os vereadores para poder ampliar esse trabalho de maneira que nós trouxéssemos os vários bairros indicados para inserir ali no início dos trabalhos de regularização fundiária, porque nada disso tinha. Quando ele veio me falar a respeito disso, eu achei importante conduzir os vereadores para dentro da pasta da habitação para desenvolver regularização fundiária, o Sidney já tinha conversado comigo sobre o assunto. Ele já tinha ido lá, ele foi o primeiro a conversar a respeito disso comigo. Então, veja, eu entendo que o Sidney foi estudar a regularização fundiária, foi entender que regularização fundiária não era só para ocupação irregular, porque ele falou comigo do Marengo, ele falou comigo do Santa Rita e ele falou comigo do Souza Campos, que era um bairro que as pessoas achavam que nem ia precisar de regularização fundiária porque nasceu de um loteamento aprovado. Então, ele já tinha a percepção de como se operava a regularização fundiária, apesar de ser o primeiro mandato dele. Ele já chegou chutando a porta. Eu quero nesses 3 bairros. Eu me lembro que, à época, nós tínhamos pouca amizade ainda, né, Sidney? Foi. A gente estava ali se conhecendo e ele ia toda semana na Secretaria de Habitação falar do mesmo assunto. Eu quero regularização para o Maringão, eu quero regularização para o Souza Campos. Eu falava, gente, mas toda semana esse homem vem aqui, calma. Então, eu digo sem medo de errar. A regularização fundiária aqui no Marengo, na Santa Rita e no Souza Campos, porque eu sei que vai acontecer nesses bairros, se potencializou e cresceu pela insistência do Sidney para que esses bairros fossem olhados, muito antes dele ter sido trazido para dentro do projeto, porque a gente ali condensou os vereadores para trabalhar nesse aspecto, porque a mobilização política é muito importante, mas o Sidney já tinha chegado lá. Então, eu fico muito feliz de saber que, embora eu não esteja lá na secretaria, o projeto cresceu de tal forma que agora contempla muitos bairros e isso não vai parar. E o Sidney foi lá o pioneiro, levou lá. Ele brigou muito por esses 3 e a questão é porque o Marengo é muito grande, a dificuldade de fazer regularização aqui é gigante por causa da questão orçamentária, mas ele não fez o pedido só desses não, viu, Marquinhos? Ele fez uma lista de pedidos lá com mais de 20 bairros, né, para fazer regularização. Exatamente. Então quer dizer que o Sidney, ele fez não só para o Marengo? Não. É porque há quem acha que o Sidney, ele, por morar no Marengo, e o Marengo foi muito bem beneficiado durante essa gestão do Dr. Eduardo Boites. Veio muita coisa para o Marengo. Depois o Sidney vai falar aí tudo aquilo que ele conseguiu trazer para cá. Sim. Então, quer dizer que abrange mais alguns bairros, a senhora? Sim, pelo que o Sidney me falou e pelas andanças dele, especialmente nas campanhas anteriores, né, Sidney? A gente conversou muito a respeito disso, porque a gente acaba acreditando que o vereador se vincula muito só ao bairro onde ele mora,
E o Sidney demonstrou para mim que ele tinha trabalho político em muitos bairros inclusive distantes daqui do Marengo. Então, quando ele fez todos os pedidos, eu perguntei para ele, falei, Sidney, mas por que você quer fazer a regularização em tanto lugar que não é perto do Marengo? E ele me falou do trabalho político que ele tinha nos outros bairros, quer seja com a igreja, quer seja por conta do conhecimento, pelas andanças que ele tinha enquanto vereador. E ele me mostrou que ele conhecia a realidade dos bairros. Ele não levava um nome lá na secretaria, olha, eu quero fazer a regularização fundiária. Ele me trazia a situação desses bairros. Ele tinha feito ele estudou, ele fez a lição de casa antes. Então, nesse aspecto, por mais que a gente brinque muito, né, Sidney? Isso. No decorrer desses 3 anos, a gente se reunia com reuniões sempre muito longas. Lembra que a gente falava? Ó, muito longas. Sidney, a nossa reunião pode ser de meia horinha, porque a gente fala muito, né? A gente tem que ficar uma manhã inteira conversando a parte da tarde toda. Por mais que a gente tenha se entendido desde o começo, que a gente brinque, que a gente dê risada, né? Que a gente fale, cante junto e tal. O Sidney sempre, na hora que é para falar de coisa séria, o Sidney trata com seriedade. E eu sei que ele estudou todos esses bairros que ele trouxe lá para a gente fazer. Estudou, visitou, verificou a situação, porque ele trazia um diagnóstico real dos bairros. Falava, Angela, lá está faltando tal coisa. Então, sempre que porque a regularização, ela condensa isso, né? Ela vai para o bairro e ela analisa o bairro, aquelas informações preliminares de como aquele bairro era. Nos bairros que o Sidney pediu, ele já trazia para a gente. Ou seja, aqui nesse rápido papo que a gente já bateu aqui, a senhora falando sobre a regularização fundiária, então, pelo que eu entendo, né, o bairro ele é beneficiado, o vereador pede, mas por trás tem que ter alguém que consiga desenrolar isso, alguém que tem esse conhecimento. Sim, no caso, sim. A doutora Ângela, como na ocasião atuava como secretária da Habitação, é a que fazia esse papel. Então, você vê que o vereador, isso foi bom a senhora falar, porque muitas pessoas pensam que o vereador, de fato, ele trabalha só no bairro que mora, né? Não. E o vereador Sidney Santos, ele demonstrou aí um desejo, uma força em poder lutar pela cidade de Itaquá, e até porque um prefeito, numa ocasião, veio aqui no bairro, e ele falou para mim, ele falou, Labareda, eu lembro as palavras que ele falou, ele disse, Labareda, se o Marengo não tivesse um vereador, né? E ele atribuiu isso ao vereador Sidney Santos, que incansavelmente batia lá na porta do prefeito, colocando lá quase 11 mil entre projetos de lei, proposituras, pedidos, e batendo na tecla forte lá, né, o vereador Sidney. Agora eu vou fazer uma pergunta para o Sidney aqui, como é que você se sente ouvindo tudo isso da doutora Ângela, que tem aí uma experiência, você no seu primeiro mandato, já sendo considerado aí o vereador mais produtivo, né? Não desmerecendo os outros vereadores, o quadro de vereadores, mas isso não foi uma pesquisa que nós fizemos, isso foi uma coisa que foi falado e virou notícia, né? Fala para nós aí, vereador, um pouquinho da sua história também. Para mim é um privilégio estar aqui com a doutora Ângela, e eu dou graças a Deus por ter encontrado uma mulher guerreira. Se tem uma mulher que trabalha de verdade, que trabalhou e trabalha. Eu chegava lá no escritório dela, ela estava lá 7 horas da noite, 8 horas da noite, ela estava lá trabalhando. O amor total. Às vezes o funcionário ia embora, ficava lá na secretaria, eu tenho que arrumar isso aqui, hoje é o bairro não sei quanto, isso aqui é o bairro não sei quanto. Então ela fazendo todo esse trabalho, a doutora Ângela é uma das melhores secretárias de habitação que o país teve. E digo mais, se não fosse pela doutora Ângela, Marquinhos, não tinha acontecido. Se fosse a assistente do prefeito Eduardo, ter colocado ela, porque o funcionário ia embora, ela continuava lá na secretaria, lá com a lista, aquele montão de papel na mesa dela, para desenrolar esse negócio da habitação, que é difícil. É tanto que estava dentro de 2008 e só reiniciou agora com a doutora Ângela e o prefeito Eduardo. As mesmas condições estavam lá. Mas ninguém levantou a bandeira, porque é difícil você ter uma pessoa que tem um compromisso em realizar o sonho das pessoas, para dar escritura de graça às pessoas. E para você fazer tudo isso, olha que vai na escritura. Além da escritura, tem desmembramento. Às vezes o cara comprou o terreno lá, aí vendeu, dividiu em 4 pessoas, vai lá. Aí um paga o imposto, imagina que vem um imposto só. Aí um paga e os 3 não pagam. Se os 3 não pagar, o outro dono que está pagando, ele está pagando pelos outros. E acontece isso muito. O cara diz, não, está no nome dele, então eu não vou. Se eu pagar, pode ser dele.
Então, muita gente, doutora, Sim. aqui no Marengo mesmo, vi, o cara estava pagando há 30 anos, Sozinho. sozinho. Ele vendeu o terreno, tem outro cara do lado. O camarada disse, eu não vou pagar porque não está no meu nome. Agora, com a regulação fundiária, vai resolver o problema dele. Ele pode cobrar na justiça esse IPTU que ele pagou durante 30 anos. 30 anos e os 3 caras que estão lá no terreno não pagavam. Porque o casal está no seu nome, não tem como desmembrar, então não vou pagar. E com a regulação fundiária, doutora, aí vai ser tudo resolvido. Cada um vai estar no nome de cada um. Cada um vai E estar o, no seu e o quadrado, cidadão né? que vendeu para o outro lá pode cobrar na justiça o IPTU que ele pagou durante os 30 anos. Você vê que coisa complicada. Agora vai desenrolar essa situação. Tudo isso, graças a Deus, o prefeito Eduardo e a doutora Ângela. Sim. Eu vejo assim, Marquinhos, conforme você falou assim, sobre o meu respeito, do meu trabalho, que saiu no jornal Gazeta Regional, isso é para a glória de Deus, como o melhor vereador da cidade de Itaquá e do Alto Tietê. Sim. E provavelmente, assim, no país, até o jornal não conseguiu encontrar no país alguém que fez quase 11 mil proposituras, que propositura é projetos de leis, indicações, daí por diante. São os artigos da Câmara Municipal que a gente usa, o jargão. E eu fiquei muito contente, porque o jornal mostrar. Teve vezes de chegar a mandar 100 pedidos no dia para o prefeito. Eita, E aí ele Senhora. disse, mais de tudo. Isso mostra que eu estava na rua. O Tava problema está olhando- na rua. Olhando, exatamente. Eu estou na rua, Olhando daqui pra eu mandar para o população. WhatsApp. Vai fazendo. Ó, precisa podar aquela árvore, precisa tapar buraco. E daí por diante. Cada um problema, eu gravo um áudio e digo, ó, tira uma foto e manda para a secretária. Ó, faça isso aqui. Serviço incansável, Exatamente, né? incansável. A diferença é tão grande que se você olhar hoje você entrar no Google hoje, é fácil você comparar. A pessoa, não quero acreditar no vereador. Entra no Google, faz assim, ó. Câmara Municipal Itaquaquecetuba, vereador Sidney Santos. Isso você pode fazer com todos. Você vai ter acesso o Google vai te levar na minha página e você vai conferir o que eu estou falando. O que o jornal colocou lá está no Google. Hoje, quase 11 mil pedidos. Sim. Então, a gente trabalha. E não tem como você dizer que é mentira. Tudo que o vereador faz, que é público, o Google acompanha toda a ação do vereador. Desde que ele começou até agora. Se você tiver 20 anos, o Google vai mostrar, se você fazer uma pesquisa do vereador que está 20 anos atrás, Sim. vai aparecer o nome, você falou assim, Câmara Municipal, vereador fulano de tal. Vai mostrar o gráfico, ó, o ano e a soma de tudo. Tudo que ele fez. Então, não tem como ninguém questionar o que é verdade. Por que o jornal chegou assim ao ponto dele imaginar assim, poxa, no país não tem um vereador que fez em 3 anos e 9 meses o que o vereador Cid fez. Porque o jornal fez a pesquisa em Salvador, capital, Salvador, Bahia. Lá tem 43 vereadores, Sim. ao todo, a capital. Sim. Chegaram ao fim de 2023, os 43 juntos, 4.396 proposituras, que é projetos de lei e indicações. Eu sozinho naquela época, em 2023, 5.905. A Câmara toda junta não fez o que eu fiz. Rapaz, mas trabalhou demais, E aí, né? agora 2024, 10 mil, até a data de hoje, 658 pedidos. Isso mostra que só crescendo o meu trabalho, Sim. a demanda da população Sim. chega até o executivo e o secretário. Para a senhora mesmo, tem lá uma lista lá que eu lhe pedi. Tem. Meu Deus Olha do isso. céu. Meu Deus Entendeu? do céu. E quando se fala da doutora Ângela, vale a pena a gente lembrar isso. Ela trabalhou demais por todos os bairros para chegar hoje a regulação fundiária e ser a cidade que mais fez Sim. regularização fundiária, da escritura de casas e terrenos, que vai continuar com ela, se Deus quiser, junto lá na Câmara Municipal, trabalhando, do jeito que ela trabalha. Ela lá na Câmara vai ser um maior prazer, doutora, só estar lá na Câmara Municipal e trabalhando para fazer o melhor para toda a cidade. Eu tenho certeza que a senhora vai ser uma das melhores vereadoras de Itaquá. Porque a senhora, ela é determinada, Marquinhos. A diferença é você botar uma pessoa que é determinada. O povo está me cobrando, eu vou fazer. Sim. O povo está querendo, eu vou fazer. Com uma pessoa dessa, uma vereadora como a doutora Ângela, você pode ter certeza, Marquinhos, nós dois vamos tabelar lá, viu? Aguarde nós dois lá que vai ser sucesso. Essa dupla dinâmica, Ó, Sidney. dinâmica, não vai ter. Ó, quem quiser trabalhar, já vai ver de cara.
Doutora Ângela, aguarde ela lá, viu? Porque ela é um fenômeno. Ela pegou a cidade de 2008, 2009, até agora. Ninguém fazia nada, ninguém tocava nesse assunto. Deixa lá do jeito que está. E ela pegava e botar a cidade em primeiro lugar. Meu amigo, aguente, prefeitão. Eu e a doutora Ângela lá, se eu mandar 100 pedidos por dia, 100 meu, 100 da doutora Ângela, aumenta o grupo lá para não aguentar. Por quê? Ô, doutora Ângela, o Sidney falando aqui, a questão que estava parada isso aí hoje, Itaquá, então, ficou notório, Itaquá ele tem avançado nessa questão de regularização, uma vez que Itaquá é uma área que tem muitas irregularidades, né? Sim. Muitos terrenos que foram comprados, tem contrato de compra e venda, tudo, mas não tem uma escritura. Sim. E a regularização fundiária, ela não envolve só um bairro, mas Itaquá inteiro. Sim. Então a senhora acredita que isso ajudou, numa forma assim, da senhora conhecer todas as cidades e através de indo tentar resolver a regularização fundiária, acabou entendendo também os pontos que precisam de mudança, e isso pode te ajudar como vereadora na cidade? Super pode. Pode demais. É o que eu te falei, Marquinhos. O Sidney sabe bem disso. E eu sempre falo que o Sidney sabe bem disso, porque o Sidney nunca chegou assim para mim e falou, olha, eu quero promover a regularização em tal lugar, eu quero saber quantas matrículas sairão. Não. A gente fez essa conversa juntos. Sidney, para a regularização chegar naquele bairro, a gente tem que olhar para o bairro. Eu acho que também por isso o Sidney se preocupou tanto com os bairros que ele fez o pedido, com a questão de verificar a questão da infraestrutura bairro por bairro. Quando a gente vai promover a regularização no bairro, Marquinhos, não é só dar um papel. Está muito além do teto de regularizar a casa da pessoa. Tem que ter estrutura antes. Tem que olhar se tem rua, isso. se tem... fala o nome metido a besta, solução de drenagem, mas é Gui Sarjeto. Tem que verificar se tem energia, esgoto, tem que verificar tudo. se tem água. Porque no caso, você visitando os bairros, Sim. Às vezes você chega lá e acaba vendo que a necessidade do bairro não é só a regularização fundiária. Isso, exatamente. E outra, a visita de casa em casa que você faz também. A regularização, ela reclama, a lei da regularização, ela reclama esse olhar para dentro do bairro. Sabe por quê? A responsabilidade de implantar essa infraestrutura essencial quando o bairro está em regularização fundiária é do município. Então, para a gente quantificar o que precisa, para a gente qualificar o que precisa e para a gente fazer o orçamento do que precisa fazer, porque isso tudo custa dinheiro, né? Fica caro, às vezes, fazer a regularização num bairro que não tem infraestrutura. Você não consegue fazer isso olhando para o papel. Você tem que ir no bairro, você tem que envolver a população. E por que também? Que o vereador tem que estar no bairro, o gestor público tem que estar no bairro. E não pode ter medo de crítica, de reclamação, não. Tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque se você não envolve a população nesse processo, se você não faz ela acreditar nessas mudanças, se você não faz acreditar que aquilo vai trazer melhoria, duas coisas não acontecem. A população não cria aquela conexão, aquela não acredita, conexão com o bairro, aquela identidade comunitária com o bairro, a população não acredita que aquilo vai acontecer. Por quê? Vamos falar do exemplo aqui de Itaquá. Tantas pessoas já passaram, como você disse, a questão da regularização não é nova. A lei atual é a 13.465 de 2017. É recente, mas nem tanto. Ela não é uma lei que saiu o ano passado ou na gestão do Dr. Eduardo, ela já existia antes. Antes dela, tinha uma outra lei, que era a 11.977, que é de 2009. Foi a partir dessa lei que o município se conveniou com Cidade Legal. Muitas pessoas tocaram nesse assunto, mas ninguém desenvolveu. Então, a população não acreditava. E aí, chega uma fase da regularização que ela não se desenvolve, ela não vai para frente se a população não acreditar, que é a fase do cadastro social. Depois da selagem, não aquele cadastro inicial que tem que ser feito em muitos bairros para fazer uma análise de diagnóstico. Esse cadastro é muito importante, mas o cadastro final, que é depois da selagem, é o que faz com que essa documentação que se preparou no processo todo, que é super complexo, e o Sidney conhece bem todas as fases, fazer o cadastro inicial, fazer a topografia, fazer toda a análise de diagnóstico, fazer o estudo de risco. Quando sela a casa, porque vai mandar já para o cartório,
Se a família não for naquele cadastro, se ela não comprar essa ideia, se ela não acreditar na regularização, se ela não disser o que está faltando no bairro dela no momento do cadastro e como ela gostaria que fosse, a gente não consegue colocar o nome dela na matrícula, porque a gente não sabe quem mora naquela casa. Então, a população, ela tem que vivenciar a regularização fundiária, né? Acreditar com o projeto. E é nesse momento que o vereador consegue plantar ali naquelas famílias a importância do projeto, levar que é importante valorizar o investimento que a prefeitura está fazendo, porque é de graça para a população, mas alguém paga essa conta, o município paga essa conta, o Estado paga essa conta. Então, se o gestor, se o vereador não estiver ali no bairro, olha, eu estou aqui, como eu sei que o Sidney fez aqui, fez várias e várias reuniões, eu participei de várias delas enquanto secretária, acredite, isso vai acontecer se a população não acreditar, não se envolver, não disser, olha, na minha rua tal pedaço não tem esgoto, na minha rua, verifica essa análise aqui que está faltando energia na minha casa, olha, aqui não chegou a água. Se não tiver essa comunicação, o projeto não se desenvolve do jeito certo. Isso só acontece quando o bairro tem um vereador que sabe da seriedade do projeto, porque o esforço que o doutor Eduardo fez para poder ampliar a regularização fundiária foi muito grande, porque, como eu disse, não é só matrícula. Então, cada vez que ele olhou para o bairro e via que ele precisava fazer infraestrutura, ele teve que ir atrás de orçamento para colocar a infraestrutura lá. Exatamente, doutora Ângela. Você pega, por exemplo, Marquinhos, o Marengo Baixo. Para fazer, e que vai dar continuidade e fazer a regularização fundiária no Marengo Baixo, precisou do prefeito fazer todas as ruas. Sim, exatamente. Tá vendo como o governo também cobra isso, ó, infraestrutura. Vamos lá. Como é que era o Marengo Baixo? Era muita lama e esgoto. Sim. Tem que fazer esgoto, porque o esgoto era céu aberto, não Sim. tinha tratamento. Sim. E para fazer a regulação fundiária, tem que fazer o tratamento do esgoto. Guia, sarjeta, galeria. Então, por que o Marengo Baixo está na lista para fazer? Se o prefeito não fizesse nada, e o muro de contenção contra as enchentes. Se o prefeito não faz disso, que eu sou o autor do pedido para o prefeito, enchi o saco do prefeito e a doutora Ângela. Eu infernizava a doutora Ângela o tempo todo. E ela, não, se vai fazer, nós vamos fazer. E a doutora Ângela também no pé do prefeito. Todo mundo junto, ó. Então, para acontecer a regularização fundiária, as pessoas pensam que é só olhar para o bairro, vamos fazer. Não, o prefeito tem que... E ainda tem isso. O prefeito tem que se comprometer com o governo, e isso que eu vou fazer a benfeitoria lá. Sabia disso? Se ele se comprometer e não for feito, cassação de mandato, inexigibilidade, tudo isso aí. Sabia que tem isso tudo? Então, o prefeito Eduardo, por isso que ele é o melhor prefeito, ele assinou esse termo de, assim, ó, de confiança ao governo, ó, eu vou fazer.